aqui eu tenho copiar. Então aqui eu já tenho aqui, ó, aquele programa. Eu pôr essas linhas de comando aqui no chat também? Oi? As linhas de comando. Eu vou colocar essa nova aqui, tá? Ó. Porque na hora que você entra no programa lá, ó, quando você entra no online de GDB, tá? Ele já entra com aquele Hello World, tá? Aí esse aqui já... Vou colocar para ele não traduzir. Beleza. Então ele tá, né, ó, entre os coeficientes da equação, tal, aí você vai entrar, tal, é o mesmo programa que está escrito lá né, lá no PowerPoint, tá? Então você vai dar um run, né, aí ele já pede lá embaixo, ó. Então aqui é como se fosse a tela do meu computador. Entre, né, com os coeficientes. Eu vou entrar aqui com o coeficiente. Então o primeiro vai ser 1, o segundo aí vai ser -3 e o outro vai ser 2. Olha lá. A raiz x1 vale 2 e a raiz x2 vale 1. E aí ele fala, olha, o programa finalizou, tá? Ok, ó. Eu vou rodar ele de novo, vai, só para... Então eu vou entrar com os coeficientes de novo. Vai lá, eu vou entrar aí com 1 de novo e com 2 negativo. Lá, a raiz x1 vale 1, a raiz x2 vale 2, né? Você brincar aí mais um pouquinho, ó, vamos colocar aqui, ó, 1, 1 e 1. Olha lá, ele não conseguiu calcular a raiz justamente porque esse cara aqui não trabalha com números complexos, né? Então, o nosso programa não trabalha com números complexos. Então, ele voltou com não existe aí. No meu programa deu erro aqui. Oi? Eu copiei essa linha de comando que você deu aí, coloquei aqui, deu erro. Ué. E qual erro que deu? Falou que deu, compilação falhou. Compilation failed due to follow error. É estranho porque, né, eu simplesmente, ó, selecionei, Ctrl C, né, e coloquei lá de novo, ó, vou enviar de novo para você. Pode ser que alguma coisa tenha mudado, né? Eu não sei se deixa eu colocar o português aqui, porque o cara, você viu que ele traduziu lá, né, ó. Vê se ele traduz aqui também. Ele não traduziu agora. Ó, ele traduziu Professor, agora. Deixa eu ver se ele corre ele. Ah, ele correu do mesmo jeito, mesmo tendo traduzido, né? professor, Oi. tá cortando na hora que você põe no chat, ele tá cortando o final do programa, por isso que tá dando erro. Ah, entendi. Tá. O que acontece? O chat aqui, ó, ele realmente, o chat aqui, ele vai até uma determinado valor aí, tá? Então vamos colocar de forma, pera aí, ó. Ele vai só até X caracteres, né? Depois Ele não vai tem um mais. limite aqui esse chat. Eu já tive esse problema. Realmente isso ocorre aí, tá? Então ele vai, print x raiz x2 vale. Então, pera aí, ó. Raiz x2 vale f barra n. Então ele vem bem daqui, ó. Ó, o que faltou foi isso aqui, ó. Emenda aí, vê se. Foi isso? Não, tá faltando coisa ainda aí que não foi, ó. Mas tá faltando mais, porque esse retorno eu já tinha visto e eu coloquei. É. Acho que essa parte pra frente aí do Ah, não, foi aqui, ó. Até fala porcentagem porcentagem F, aí faltou o ponto, barra N, N, vírgula, né? fechou, tal. Então faltou esses carinhas aí, tá?
Mas aí tudo bem que vocês vão estar com o programa aí, depois vocês testam ele, tá? Bom, então tá aí, né? Então aquele cara aí é só para você dar uma testada aí no C. Existem outros compiladores, por exemplo, né? Então a gente usava um livro lá, eu, há algum tempo, usava um compilador chamado de DevC, né? Então esse deve ser bem usual aí, né? Bastante livros usam ele, tá? Agora, ó, escreva um algoritmo, né? Para resolver o problema das jarras, né? Das jarras de água. O qual pode ser descrito assim: você tem duas jarras, uma de 4 litros e outra de 3 litros. Nenhuma delas tem marcação de medida. Eu tenho uma torneira, né, que você pode usar à vontade para encher as duas jarras com água. Como é que você consegue colocar exatamente 2 litros de água na jarra de 4 litros? Né? Então eu preciso colocar exatamente 2 litros de água na jarra de 4 litros. Aí, ó. 4 minutos para vocês pensarem, hein? 4 minutos. Pode começar a pensar. Até parar minha gravação. Legal, então. Bom, vocês pensaram, ó. Você vai encher a jarra de 3 litros, né? Vai colocar este conteúdo na jarra de 4 litros, né? Então vai ficar sobrando 1 litro aí para encher a jarra de 4 litros. Aí você vai encher de novo essa jarra de 3 litros, né? E vai despejar o conteúdo da jarra de 3 litros na jarra de 4. Então, até que ela transborde, ou seja, você vai tirar 1 litro daqueles 3 ali, né? Então vão ficar 2. Aí você vai esvaziar essa jarra de 4, né? E vai colocar o resto do conteúdo da jarra de 3 nessa jarra de 4 litros. Tá lá, tá feito aí o seu, né, a solução, né, do problema, tá? E você pode pensar em outros problemas, por exemplo, tem aquele problema da pessoa que quer transportar de um lado do rio para o outro, né? Um lobro, o cabrito e o milho, né? Sendo que, né, você não pode deixar, por exemplo, o lobo com o cabrito, porque o lobo vai comer o cabrito. Não pode deixar o cabrito com o milho, porque o cabrito vai comer o milho, né? Então tem algumas restrições. Então você pode pegar esses problemas e gerar soluções através desse tipo de algoritmo. A Torre de Hanoi, né, que é um conjunto de esferas, né, maiores e menores, colocadas uma sobre a outra, sempre tem que deixar a menor em cima da maior, né, e você tem que movimentar ela de uma coluna para outra. Então são problemas básicos aí que, através desses algoritmos, a gente consegue solucioná-los, tá bom? Bom, variáveis, né? Variáveis. Eu tenho aí as variáveis, elas devem ser definidas aí no começo do programa, em C, justamente para que você possa atribuir, né, valores e separar espaço de memória para você utilizar essas variáveis, né? Então isso é fundamental para que o compilador lá reserve um espaço de memória para essas variáveis, né? Então as variáveis podem ser do tipo inteira, né? Elas podem ser negativas ou não, né? E
elas excluem aí, né, a parte fracionária, né? Então eu não tenho aí parte fracionária num número inteiro, né? Então ele serve aí para você representar informações do tipo quantidade de filhos que você tem, a idade que você tem, né? Em que ano que você tá, né? Então esse tipo de valor que você, né, não necessitar da parte fracionária. A, o número do tipo real, uma variável do tipo real, é qualquer dado numérico, né? Pode ser positivo, negativo, e a parte fracionária dele é suportável, né? Então você pode utilizar. Então, tudo que você precisa colocar com a parte fracionária, por exemplo, um salário, a comissão, inflação, né? Você vai utilizar ele como sendo uma variável real. Detalhe aí, cuidado que normalmente nas linguagens de programação a vírgula é o ponto, né? Então o separador decimal é o ponto e não a vírgula, tá bom? Existem compiladores que fazem essa tradução aí pra gente, né? Mas é um ou outro, tá bom? Então tem que ter cuidado aí na hora de você observar isso aí, tá? Variável do tipo caractere. Então, nessa variável, ela é uma variável de um byte só. E essa variável de um byte, eu consigo armazenar simplesmente um caractere, né? Ou o caractere 1, ou o caractere A maiúsculo, ou A minúsculo, né? Ou o caractere estrelinha, né? Assim vai, tá bom? Uma variável do tipo texto, então não é mais um único caractere. Ela até aceita um único caractere, mas ele usa uma cadeia de caracteres. Então, quando eu preciso escrever uma palavra, né? Então eu tenho uma cadeia de caracteres, então é uma informação aí, uma variável do tipo texto, tá? Variáveis booleanas. As variáveis booleanas são variáveis que ou valem zero ou valem um, né? Então não são, não aceita outro valor, né? Ou ele é falso ou ela é verdadeira, né? Então variável booleana ou é falso ou é verdadeiro. Então normalmente ele ocupa um bit só, né, lá na memória. Aqui a gente tem maneiras aí de colocar alguns dados, né? Então, por exemplo, uma variável char, caractere, ela usa 8 bits, ou seja, um byte. O valor mínimo dela é 128 negativo e o valor máximo 127. Agora, se eu usar, né, se eu definir ela como unsigned, ou seja, sem sinal, né, então char, unsigned char, ou seja, o caractere sem sinal. Ela continua valendo os 8 bits, só que ela começa, o valor mínimo dela é 0, o valor máximo é 255. Né? E assim vai. Ó. A gente tem então variáveis inteiras, né, que são 16 bits. Se eu usar unsigned, né, ela continua usando os 16 bits, ou seja, 2 bytes de memória, mas ela continua, né, a mesma quantidade aí, de menos 32.768 até mais 32.767, você tem aí 65.536 valores possíveis, tá? Então isso tanto para o int quanto para o insigned int, né, as quantidades vão ser as mesmas. Para share e para o insigned share também são as mesmas, e assim vai, né? A gente tem a variável short, short long, né? E a long, tá? Que é a maior, que você vai ter a maior possibilidade aí. Tem 32 bits, ou seja, 4 bytes aí na memória para armazenar, tá bom? Exemplo aí de definição de variável. Então, se eu colocar lá int i, né? Int i, a variável inteira, né? Char p, né? Então, p é uma variável que vai aceitar o quê? Um caractere.
Aqui, na próxima linha, int x igual a 0, y igual a 2. Ele definiu duas variáveis inteiras, que são as variáveis x e y, e já atribuiu a elas os valores 0 e 2. Né? A variável long, né? Essa variável long, ela é, o nome dela é total. A variável total é do tipo long. Né? A variável dado é do tipo unsigned char, ou seja, um caractere sem sinal. Normalmente, para a gente, né, trabalhar aí alguma para a gente trabalhar alguma variável, né? Então, para a gente definir as variáveis, primeiro, eu não posso colocar, né, ou utilizar como nome de variável alguma palavra que é utilizada em C. Então, por exemplo, a share, ela define que a minha variável vai ser do tipo caractere. Int define que a minha variável vai ser do tipo inteira. Então eu não posso ter uma variável com o nome int, assim como eu não posso ter uma variável com o nome char. Por quê? Porque elas são palavras assim, reservadas ao C. Tá? Aí, tirando essas palavras reservadas, essas variáveis têm que começar, né, o nome da variável, ela tem que começar com uma letra. Tá? Tem que começar com uma letra. Aí depois você pode colocar até números, depois C1, C2, né, são aceitáveis. B1, B2 são aceitáveis. Agora, 1B, 2B, isso aí não vale, porque não começou com letra. Ela não pode conter um caractere especial, né? A única exceção é o sublinhado. Então, por exemplo, se você quiser, por exemplo, né, eu colocar uma variável chamada raiz underline 1. Né? Então, esse sublinhado aqui, o underline, pode. Né? É o único que pode, tá? É a única exceção aí. As demais, né, caracteres especiais não podem fazer. Então, por exemplo, vamos supor que você coloque aí, sei lá, a variável a cifrão. Então, a cifrão eu não posso utilizar. Tá bom? Dependendo da linguagem de programação, essas regras aí podem divergir. Por exemplo, a gente já viu lá no nosso C que ele é case sensitivo, ou seja, ele é sensitivo a letras maiúsculas e minúsculas. Então, se você escrever, por exemplo, total, tudo minúsculo, é uma variável. Se você colocar total, tudo maiúsculo, é outra variável. Se você colocar total, começando com maiúsculo e o resto minúsculo, é uma terceira variável. Então, como ele é case sensitivo, cada maneira que você escreve diferente, ele vai interpretar aí, né, como sendo variáveis diferentes, então, tá? Operadores aritméticos. Então, a gente tem aí operadores aritméticos mais simples, vamos dizer assim, né? São mais, menos. A multiplicação é o asterisco aí, né? E a divisão é a barrinha. Beleza, até aí tudo bem, a maioria das calculadoras utiliza essa simbologia, né? Aí a gente tem algumas coisas a mais. A porcentagem ele vai utilizar como sendo o resto da divisão. Então, vamos supor aí que você vai pegar, por exemplo, 5 porcentagem 3 e 5 dividido 3. Então, o que acontece? Considerando, né, esses cálculos como inteiros, tá? 5/3, então essa variável sendo inteira, tá? 5 dividido por 3 vai dar 1.
porque a parte fracionária é desprezada, tá? Agora, 5 porcentagem 3, ele vai pegar o resto da divisão. 5 dividido por 3 dá 1. E sobram 2, né? Então, o resto da divisão é 2. Então, você tem aqui com porcentagem, é justamente o valor 2, tá? Então, é uma operação aí diferente que a gente normalmente não tem aí no nosso dia a dia, tá? O mais é o incremento, né? No caso, o incremento unário, ou seja, unitário. E o menos é o decremento, ou seja, você vai tirar um. No caso, né? Ele também é unitário, né? Então, o mais eu acrescento um e o menos eu retiro um, tá? Então, são operações que a gente costuma fazer muito, então a gente usa esses símbolos aí para representar isso aí.